Nós vamos ler somente esse versículo. 1 Samuel, capítulo 3 e o versículo 10. Né, o tema que foi escolhido. E eu creio que o Senhor, né, vai falar bastante conosco, né, nessa noite. Eu digo para os irmãos que o Senhor, eu não sei o que o Senhor vai falar nessa noite, não sei o que o Senhor tem, né? Mas o Senhor, tudo que Deus dá para nós é bom. Tudo que Ele faz é maravilhoso. Amém? Amém. Diz assim o versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou-o como as outras vezes. Samuel, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém, Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Né? Nós vemos, irmãos, que este versículo é uma palavra bastante conhecida. Né? Principalmente nós, às vezes, que trabalhamos com crianças, né, na escola dominical, nós gostamos muito desse versículo. Nós gostamos muito de estar falando com a criança, né, com os irmãos, sobre acerca de você saber ouvir a voz de Deus, de você poder ouvir o que o Senhor está falando. E nessa noite, irmãos, o Senhor, né, que o Senhor tem colocado no nosso coração, quando a irmã me passou o tema, uma coisa que o Espírito Santo falou muito no meu coração, né? Fazer uma pergunta para a igreja, para as crianças, para os irmãos. O Espírito Santo nessa noite ele pergunta: qual voz você está obedecendo? Você tem ouvido a voz do Senhor ou você tem ouvido vozes? Você tem ouvido outras coisas que não seja o Senhor que está falando com você? Né? O Espírito Santo nessa noite ele faz essa pergunta: o que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do Senhor? Ou você tem ouvido a voz do seu amigo? A voz do seu colega na escola? E nessa noite, irmãos, o Senhor ele quer falar conosco desta maneira. Você medita e pensa, examina você e vê, né, o que você tem ouvido. Você tem dado ouvido à voz do Espírito Santo? O que o Espírito Santo muitas vezes tem falado ao teu coração, tem falado aos teus ouvidos, você tem ouvido, você tem entendido a voz do Senhor? Muitas vezes, irmãos, nos nossos dias hoje, os nossos ouvidos não estão sensíveis à voz do Espírito Santo, não estão sensíveis à voz do Senhor. Muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós não estamos ouvindo, nós estamos entendendo o Senhor falar conosco. Mas nessa noite o Senhor, eu creio assim que o Espírito Santo, ele vai tirar esse tampão que está no teu ouvido e você vai entender a voz do Senhor, você vai entender a voz do Espírito Santo quando ele falar com você nesta noite. Nós vemos, irmãos, que Samuel, nós vemos a partir do primeiro capítulo de 1 Samuel, nós vamos ver, né, o irmão já, que me antecedeu, ele falou sobre o sofrimento de Ana, o desejo que Ana tinha em ter um filho. E o Senhor somente concedeu esse desejo a Ana quando Ana decidiu dedicar o seu filho na presença do Senhor, devolver o seu filho ser criado na presença do Senhor. O Senhor concedeu o desejo do coração de Ana. E se nós vemos, irmãos, nós vemos nos livros anteriores, nós vemos que o povo de Israel eles estavam completamente afastados de Deus. Eli tinha perdido muitas vezes, não tinha mais aquela comunhão que ele tinha com Deus. Eli, como sacerdote, ele já não estava entendendo muitas vezes o que Deus estava falando no seu coração. E ele começou a se distanciar e não entendeu o que Deus estava falando com ele. Se nós lermos, né, toda a história, nós vamos ver que os filhos de Eli estavam fora da presença de Deus. Mas o Senhor tinha, né, um escolhido dele ali, que ele estava colocando, que ia entender e ouvir a voz do Senhor. E nós vemos que quando Samuel cresceu ali na casa do Senhor, o que o Senhor nessa noite, irmãos, ele quer falar no nosso coração. Você pai, você mãe, você tem
Isso aconteceu várias vezes até que Eli entendeu que poderia ser o Senhor que estava chamando o menino. E nós vemos o versículo 10 que quando o Senhor chamou Samuel, Samuel pôs-se de pé e pôde estar para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, nesta noite o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor Ele é bom, o Senhor Ele é tremendo, o Senhor Ele é santo. Mas você tem observado muitas vezes, o Senhor fala para você, não vá por esse caminho, não faça isso, e você não entende o que o Senhor está falando com você nesta noite. Mas o que Ele diz para você nesta noite, Ele quer que você se disponha como Samuel. Quando o Senhor falar no teu coração nesta noite, que você possa se colocar de pé e falar, fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva ouve o que o Senhor tem para mim nesta noite. Muitas vezes, irmão, você está ouvindo que a tua vizinha muitas vezes tem falado de você. Você deixa, muitas vezes, se alguém falando mal de você, você ouve alguém falando da tua vida, você se entristece, você não quer mais servir ao Senhor, muitas vezes porque você tem ouvido a tua vizinha falou, ou que o teu amigo te falou, mas muitas vezes você não está ouvindo o que o Espírito Santo diz para você. Seja fiel a mim, faça a minha vontade, esteja na minha casa adorando o meu nome. Quantas vezes você tem ouvido, muitas vezes, as críticas que são feitas sobre a tua vida, mas você não tem ouvido o Espírito Santo, o Senhor falando para você, filho, filha, eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei, eu te coloquei na minha presença. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos. Muitas vezes nós preferimos ouvir coisas que nos entristecem do que ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor quer falar para nós. E Ele diz para você nesta noite, filho meu, ouve a minha voz, ouve as vezes que eu falo contigo, quantas vezes eu te desperto pela madrugada, te chamando porque eu quero ter um particular contigo, e você simplesmente vira para o outro lado, tampa o seu ouvido, é coisa da minha cabeça, e muitas vezes é o Senhor que está te chamando. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, os nossos ouvidos não estão sensíveis mais à voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor Ele quer falar conosco, irmãos? Quantas vezes o Senhor Ele quer falar conosco e nossos ouvidos não estão entendendo, nós não estamos entendendo o que o Senhor quer falar. Mas nessa noite o Senhor Ele diz que Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida, e você vai entender quando o Senhor Ele falar contigo, quando você ouvir a voz do Senhor. Uma coisa que o Senhor está falando no meu coração nesta noite, a voz dele é mansa, a voz do Senhor é suave, então você tem que estar preparado para você entender o Senhor falar contigo. Quantas vezes você pede, fala, Senhor, comigo. Fala comigo, Senhor. Quantas vezes você tem pedido, fala comigo. E quantas vezes o Senhor Ele tem falado com você, o Senhor Ele tem falado e você não tem entendido o Senhor falar. Você não está conseguindo discernir a voz do Senhor falando contigo. Mas nesta noite, irmão, irmã, o Senhor Ele vai te dar vitória nesta noite. E você, a partir de hoje, no nome do Senhor, você vai entender quando o Senhor falar contigo. E você vai ouvir a voz sensível do Senhor, aquela voz meiga, aquela voz de um bom pastor. Muitas vezes, irmãos, nós pedimos para o Senhor falar conosco, mas nós queremos que o Senhor fale algo que venha nos alegrar, algo que venha nos satisfazer o nosso ego. E muitas vezes nós pedimos ao Senhor, fala comigo. E muitas vezes nós abrimos a palavra, ou o Senhor vem falar comigo assim, conserta a tua vida, põe a tua vida na minha presença. Aí nós falamos assim, não é o Senhor que está falando. Nós não aceitamos. Mas se o Senhor, às vezes, quando o Senhor fala assim, eu estou contigo,
te dar isso, eu vou te dar aquilo. Aí é o Senhor falando. Você vai ter uma prosperidade, você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. Aí nós pensamos que é o Senhor, mas muitas vezes, irmãos, o Senhor ele pode usar, o inimigo ele pode estar falando no teu ouvido e você não está entendendo que o Senhor que é o inimigo que está falando contigo. Mas o Senhor nesta noite ele está pedindo para você. Peça ao Senhor sabedoria para que você venha entender quando o Senhor falar contigo, você conseguir discernir, você conseguir entender aquilo que o Senhor quer falar contigo. Se o Senhor está mandando você se consertar, conserta, porque a tua vitória vai vir através disso. Se o Senhor está falando para você, faça a minha vontade, põe-te de pé, faça a vontade do Senhor. Quando o Senhor chamou Ezequiel, a Bíblia nos fala no capítulo 1 de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Para Deus poder falar com Ezequiel, a Bíblia nos fala que Ezequiel colocou-se de pé na presença do Senhor. Primeiramente o Senhor falou com ele: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. E como você está na presença do Senhor nesta noite? Você está de pé na presença do Senhor nesta noite? Você está de pé nesta noite para que o Senhor ele possa falar contigo nesta noite? Porque o Senhor jamais ele vai falar com você se você estiver caído assim, dormindo espiritualmente. Mas põe-te de pé nesta noite, porque o Senhor ele quer falar contigo nesta noite. Porque quando você se colocar, nós nos colocamos de pé na presença do Senhor, nós vamos ouvir e entender e conhecer a voz do bom pastor. Mas põe-te de pé primeiro na presença do Senhor. Põe-te em pé na presença do Senhor nesta noite, para que você possa entender o que o Senhor quer falar contigo nesta noite. Nós vemos, irmãos, que quando Deus falou com Samuel, que Samuel falou: fala, Senhor, porque teu servo ouve. O Senhor ele revelou para Samuel tudo o que iria acontecer com o povo de Israel. E muitas vezes, irmãos, o Senhor ele fala contigo para você ouvir a voz dele, você se dispor na presença dele. Muitas vezes porque o Senhor ele quer revelar algo profundo para você. E quantas vezes o Senhor ele tem falado com você, você tem pedido para o Senhor, perguntado para o Senhor nesta noite: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? E o Senhor ele diz para você nesta noite: põe-te de pé, porque ele vai falar contigo e ele vai te revelar o profundo que ele tem contigo nesta noite. Mas o Senhor ele tem falado contigo: põe-te de pé na presença dele primeiramente nesta noite. Põe a tua vida no altar do Senhor nesta noite. Porque quando nós vemos que Elias estava lá no Monte Carmelo com aqueles 450 profetas, primeiramente Elias, ele reparou o altar. O altar foi reparado, foi consertado. E nesta noite o Senhor ele diz para você nesta noite: conserta o teu altar, abaixuiando
Glória a Deus, aleluia. É fiel, Senhor. Grande, decanta lá na Glória a Deus. Irmãos, nós somos especial para o Senhor. Nós temos um valor muito grande para o Senhor. O Senhor, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Mas Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Uma coisa que me chamou a atenção, o irmão que teve a oportunidade aqui, o irmão Claudinão, uma coisa que me chamou a atenção quando ele falou. Enquanto Ana estava pedindo um filho a Deus, para que ela pudesse mostrar para a inimiga dela que ela também podia ter filho, Deus não deu. E o Senhor nesta noite, Ele fala para você nesta noite. Enquanto você não se concentrar, enquanto você não colocar a sua vida na presença dEle da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja, Ele não vai conceder o que deseja o teu coração. Porque o Senhor, Ele tem falado, o Espírito Santo tem falado nesta noite. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O Senhor, Ele fala também nesta noite: eu repreendo e castigo todo aquele com que eu amo. Jesus. Talvez os irmãos estão pensando assim, mas que palavra é essa? Um trabalho de criança e adolescente, irmãos, para mim também está sendo surpresa. Não tinha nada preparado. Até uns 20 minutos atrás eu estava perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim nesta noite? E o Senhor nesta noite, Ele tem falado, irmãos, que Ele quer um conserto. Ele quer nossa vida na presença dEle. Ele quer que nós consertemos, reparemos o nosso vaso, nós reparemos o nosso altar nesta noite, para que nós possamos dizer como Samuel: fala, Senhor, porque tua serva, teu servo. Aleluia. Mas se estivermos de qualquer maneira, irmãos, o Senhor, Ele vai falar, e nós não vamos entender. Verdade, meu Pai, aleluia. Se nós estivermos com os nossos ouvidos espirituais tapados, o Senhor vai falar, e nós vamos ficar da mesma maneira. Mas hoje, nesta noite, o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ponte de pé espiritualmente nesta noite, para que o Senhor fale contigo nesta noite. Eu confesso com os irmãos que eu estava tentando trazer uma palavra para a criança, né, para os adolescentes, mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe, e Ele conhece a necessidade da igreja nesta Verdade, noite. Pai, aleluia. E o Senhor está voltando, irmãos. A qualquer momento o Senhor vai se manifestar nas nuvens. E o Senhor não vai levar ninguém de qualquer maneira, não. Se a nossa vida não estiver na presença do Senhor, não adianta nós dizermos para o Senhor: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu profetizei, Senhor, eu pus as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, no teu nome, Senhor, eu profetizei, no teu nome, Senhor, expulsei os demônios. Mas se o Senhor voltar, e se a nossa vida estiver distante, se a nossa vida estiver toda atrapalhada, não adianta nada disso que nós fazemos, que nós vamos ficar. E já é a última hora, irmãos. Não é hora de brincar mais, não. Não é hora de brincar como diz o hino das crianças, brincar de esconde-esconde com Deus. Não é tempo mais disso, irmão. Não é tempo mais de ficar nos escondendo do Senhor, brincando na presença do Senhor. Mas o Senhor nesta noite quer uma posição da nossa vida espiritual nesta noite. Não é tempo mais, irmãos, porque Jesus
Jesus está voltando. E se eu perguntar quantos querem morar no céu com Jesus, eu seria a primeira a levantar minha mão, porque eu quero morar com Jesus no céu. Se nós perguntarmos para uma pessoa que está lá fora se ela quer morar no céu, logicamente ela vai dizer: eu quero morar no céu. Mas o céu não entra de qualquer maneira. No céu somente vai entrar um povo lavado, remido no sangue de Jesus, um povo santo, um povo remido e escolhido pelo Senhor. Nesta noite, o que o Senhor Ele deseja de você nesta noite é isso. Ponte de pé nesta noite, espiritualmente. Levanta-te na presença do Senhor. Para que quando o Senhor falar contigo, você possa entender o Senhor falar contigo. Você possa ouvir a voz do Senhor no teu coração. Ouvir aquilo que o Senhor quer falar contigo. Não endureça o teu coração nesta noite. Não endureça o teu coração nesta noite, irmãos. É o que o Espírito Santo tem falado. É o que o Espírito Santo tem para a igreja nesta noite. Talvez não foi o que os irmãos estavam esperando. Mas é o que Deus quer nesta noite. É o que o Senhor quer. É o que Ele quis falar conosco nesta noite. É o que Deus, primeiramente, Deus falou comigo. Deus está falando no meu coração. Essa é a vontade do Senhor nesta noite. Esse é o desejo do Senhor nesta noite. Ele quer que o seu povo se coloque de pé na sua presença, para que possa entender e ouvir a voz dele nesta noite. Entenda que o Senhor, se Ele tem falado assim com a igreja nesta noite, é porque Ele ama. Ele nos ama de uma maneira muito grande. Ele nos ama de uma maneira muito santa. E quando nós, irmãos, nós que temos filhos, quantas vezes nós falamos duro com os nossos filhos? Quantas vezes nós repreendemos os nossos filhos, nós colocamos de castigo, tiramos às vezes aquilo que eles mais gostam, mas é porque nós amamos. É porque nós queremos que ele se dê bem, que ele tenha uma vida abençoada. E nesta noite, irmãos, o Senhor Ele tem falado como um pai fala com o filho nesta noite. Ele está falando como um pai que ama os seus filhos, um pai que vai no céu e está olhando, ele olha para mim, ele olha para você e fala assim: este filho, eu amo este meu filho, eu amo essa minha filha, mas ele está andando por caminhos errados, então eu vou ter que dar uma repreensão para que ele possa entender e voltar a andar no caminho que eu desejo, no caminho que eu quero. Então, meu irmão, minha irmã, se o Senhor tem falado contigo assim nesta noite, não endureça o teu coração. E este é o amor do Senhor na tua vida. Da maneira que você está, o Senhor não vai te abençoar. Jesus. Da maneira que você está procedendo, o Senhor não está se agradando. Lama canta, lama chora. Ramanda, labaciária, repare o teu altar nesta noite. O Senhor tem pedido para você nesta noite: repare o teu altar nesta noite, porque Ele quer te responder.
teu coração nesta noite. Se hoje ouvires a voz do Senhor, se hoje o Senhor tem falado no teu coração, não endureça o teu coração nesta noite. Porque o Senhor vai revelar o profundo que Ele tem na tua vida, o que Ele quer realizar na tua vida. Amém? Queria pedir os irmãos se colocassem em pé em nome de Jesus. E que o Senhor pede para você nesta noite, irmão, irmã, criança, adolescente.